Essa é a correção do sexto ano, PET 5, semana 3, História. Antes de começarmos a correção, inscreva-se no canal, clique no sininho para ter acesso às correções que saem aqui semanalmente e dê o seu like. Então, essa é a correção do sexto ano, História, páginas 79 a 81 do PET. Atividade 1. Sobre a divisão social da República Romana, descreva abaixo as funções de cada grupo citado. Então, na letra A, cônsul. Vigoravam no posto mais alto da administração romana, presidiam o Senado e comandavam os exércitos em tempos de guerra. Letra B, questor. Responsáveis pela guarda do tesouro público. C, censor. Responsáveis pela contagem populacional e fiscalização dos serviços públicos. É interessante que desse termo que veio a ideia de dados censitários, censo, né? Igual no Brasil nós temos aí os censos, igual nesse ano, infelizmente, a gente não pôde ter o censo devido aí à questão da Covid, mas o censo continua sendo a contagem e o levantamento das características da população. D, edil. Eram responsáveis pela administração dos serviços públicos, obras de infraestrutura e jogos públicos. Letra E, pretor. Magistrados responsáveis pela aplicação da justiça na sociedade romana. F, tribuno da plebe. Plebeus que conquistaram o direito de eleger um magistrado para defender seus interesses. Número 2. De acordo com o texto estudado, quais eram as principais queixas dos plebeus quanto à sua participação nas tomadas de decisão na República Romana? Então, que todos os cargos públicos dentro da administração romana eram ocupados por patrícios, mantendo o poder nas mãos daqueles com maior poder aquisitivo, e isso limitava o acesso dos plebeus às decisões políticas. Então, depois, com o tempo, esses plebeus vão conquistar diversas coisas e vão mudar essa organização política aí da República Romana. Número 3. Descreva as principais conquistas da plebe ao longo dos anos na sociedade romana, num período conhecido como República, 509 a.C. a 27 a.C. Então, nessa questão, tinham muitas explicações, muitas coisas para colocar que estão lá nos últimos parágrafos dessa primeira parte do texto. Eu escolhi aqui 3 conquistas, mas vocês poderiam colocar mais, se vocês quiserem, vocês podem complementar lá com o texto, ok? Então, em 494 a.C., conquistaram o direito de criar o tribuno da plebe. No ano de 450 a.C., foi promulgada a Lei das 12 Tábuas, que inclusive foi anotado, né, passou a ser registrado vários direitos deles. E em 2086 a.C. foram instaurados os plebiscitos como ferramenta da vontade da plebe. E até hoje nós utilizamos ainda os termos plebiscitos para fazer algum questionamento, alguma questão para a população em geral, né? Atividade 3. Então, vocês podem reparar que a atividade anterior era a atividade 3. E essa nova atividade, depois que passa o texto, vem de novo a atividade 3. Então, eu vou manter a numeração que está no PET, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar como 4. De acordo com o texto estudado, responda as seguintes questões acerca da expansão territorial romana no período republicano. Letra A. Por que podemos afirmar que a expansão territorial de Roma deu mais representatividade aos plebeus na sociedade romana? Então, porque os plebeus prestavam o serviço militar, e com a expansão territorial, os militares tornaram-se o grupo mais poderoso. B. Porque os militares configuraram-se como o grupo mais poderoso de Roma ao final do período republicano? Então, as conquistas nas guerras fizeram com que os militares fossem considerados grandes heróis romanos e tornaram-se populares e passaram a obedecer apenas aos seus generais. Então, é nessa época
aparecer aqueles grandes generais que são muito conhecidos, né, por nós, como Júlio César, por exemplo. Letra C. Por que era de suma importância dominar a região do mar Mediterrâneo? Pois as rotas comerciais do mar Mediterrâneo ligariam os romanos às regiões comerciais do norte da África e Oriente Médio. Então, era um lugar aí crucial das rotas comerciais. D. Descreva as consequências das ações dos triunviratos romanos ao final da República para a política romana. Então, os triunviratos aumentaram o poder dos militares, dando-lhes a capacidade de desafiar toda a aristocracia do Senado. Então, nessa época, eles passaram a obedecer apenas aos próprios generais e não obedeciam mais ao Senado. Eles passaram a governar, tornando-se ditatoriais e geraram disputas sangrentas. Ok? Então é isso. Obrigado por terem ficado até o final da correção. Dê o seu like nesse vídeo, hein? E até a próxima. Tchau, tchau!